Mais uma vez, Senhor, nós nos humilhamos diante de Ti, declarando que não há outro Deus além de Ti, Senhor. Declarando que Tu és o Alfa e o Ômega, o início e o fim. Declarando a nossa total dependência de Ti, Senhor, porque de Ti, por Ti e para Ti são todas as coisas. E nós nos sujeitamos debaixo da Tua autoridade, debaixo do Teu senhorio, em tudo e em todas as coisas, Senhor. Pai, eu Te peço que haja um temor sobrenatural sobre a vida e o coração de cada um de nós neste momento, Senhor. Que a nossa vida seja como uma terra fértil para que receba da Sua palavra e que ela venha gerar frutos para que o Senhor receba e colha o fruto na vida de cada um de nós. Pai, que todo demônio bata em retirada agora deste lugar, seja queimado lá fora agora em nome do Senhor Jesus e destruído. Todo dardo inflamado do diabo, do maligno lançado contra os Teus filhos agora, contra cada um de nós, caia por terra agora e torne sem efeito, tanto no mundo espiritual quanto no natural, para que nada, Senhor, impeça-nos de receber a Sua palavra e que tenhamos a revelação segundo o Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu repreendo também o meu eu, as minhas palavras, eu repreendo tudo em mim, Senhor, para que prevaleça somente o Teu Espírito Santo, fluindo, Senhor, neste lugar, comunicando o que deseja ser expressado pela Tua vontade, Senhor, em cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor mais uma vez. Amém, glória a Deus. Aleluias. Podem se assentar. Glória a Deus. Que a maravilhosa graça e a maravilhosa paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Glória a Deus. Que alegria te encontrar aqui na casa do Pai. Amém. Glória a Deus. Olha para o irmão que está do seu lado. Veja o quanto ele está mais bonito, o quanto ela está mais bonita hoje, porque ele está se parecendo ainda mais com Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de convidar você, no mesmo espírito, a abrir a palavra do Senhor no livro de Romanos, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, a partir do capítulo 12, a partir do verso 1. Aleluias, glória a Deus. Romanos capítulo 12, verso 1. A palavra do Senhor diz assim: portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Notem que existe uma condicional. Todos nós queremos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é um refrão comum no meio cristão, no meio evangélico? Eu quero viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas para que isso aconteça, existe uma condição. E o apóstolo Paulo revela ali para nós no verso 2, ele diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas permitam que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele foi enfático, ele foi incisivo, ele foi direto, ensinando aos cidadãos romanos e consequentemente a mim e a ti, que desejam veementemente viver a vontade, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, para que nós venhamos a nos renovar, transformar, permitir que o Espírito Santo de Deus renove e transforme o nosso entendimento a cada dia. É fato que se você olhar para a sua vida na semana passada, no mês passado, no ano passado, a sua vida já é totalmente diferente.
Nós estamos nos tornando um verdadeiro cristão. Nós estamos conhecendo a Cristo a cada dia, a cada oportunidade que nós temos de ouvir a palavra do Senhor. O nosso entendimento vai se renovando pelo Espírito. E aquilo que eu praticava antes, eu passo a não praticar mais. E nisso, a palavra do Senhor diz que o Espírito vai renovando e transformando o nosso entendimento. E refletindo neste dia um pouco a respeito da noiva do Cordeiro. A noiva do Cordeiro recebeu uma palavra para os últimos dias, que está em Apocalipse, a partir do capítulo 3, verso 14. Apocalipse 3, 14. A igreja de Laodiceia representa a igreja dos últimos dias, aonde o apóstolo João recebeu a revelação diretamente do Senhor, do Apocalipse, onde ele diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreva: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é quente e nem frio. Essa é a igreja dos últimos dias. Preste atenção. A igreja de Laodiceia representa, além das 7 igrejas do Apocalipse serem 7 igrejas físicas, geograficamente, que existiram na Turquia, elas também representam 7 tempos proféticos, aonde a igreja de Laodiceia representa o último tempo profético da igreja. E o apóstolo João revela-nos através do Espírito Santo que essa igreja, ela não era nem quente nem fria. Porém, havia alguns que estavam quentes. Quem são aqueles que estão quentes? Aqueles que estão vivendo o primeiro amor no Senhor. Aqueles que estão buscando o Senhor secretamente. Aqueles que não perderam ainda o temor no Senhor. E você é uma dessas pessoas, porque você está aqui nessa noite. Porque senão você não estaria aqui. E o interessante é que o apóstolo João também nos diz, ele continua dizendo ali: quem dera se você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem é quente e nem frio, estou a ponto de vomitá-lo pela minha boca. Essa é a igreja dos últimos dias. A igreja que será possivelmente vomitada pela boca do Senhor. Porque ela não é quente nem fria, ela é morna. É uma igreja que se acostumou a vir à igreja, porém não sendo igreja. É uma igreja que vive como se o primeiro amor fosse só aqueles primeiros dias que nós conhecemos a Cristo, que nós começamos a caminhar com Cristo. E o interessante é que o Espírito Santo intercede junto ao Pai com gemidos inexprimíveis por cada um de nós, para que jamais saiamos deste primeiro amor, para que permaneçamos neste primeiro amor. Da mesma forma que o apóstolo Paulo recebeu a revelação ali na carta de Romanos capítulo 12, para que eu e você tenhamos o nosso entendimento renovado a cada dia, a nossa mente renovada a cada dia pelo Espírito. É por isso que a cada dia que passa, eu e você estamos nos tornando ainda mais como Cristo. Ainda mais como Cristo, perdão. Tendo o mesmo modo de falar, o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de agir. Note, algumas palavras que você falava antes, hoje você já não fala mais. Algumas atitudes que você tinha antes, hoje você já não tem mais. Automaticamente você tem se renovado pelo Espírito. O Espírito Santo tem nos transformado a cada dia. E o interessante é que existe um ditado no mundo que diz assim: olha, vai para a igreja. Eu já ouvi isso da minha família no passado. Você pode até ir para a igreja, mas não fica fanático. Sabe o que é ficar fanático para aquele que não conhece a Jesus? É ficar frio ou morno. Porque aquele que conhece, que passa a conhecer verdadeiramente o Senhor, ele começa a se apaixonar por Jesus de uma forma que é impossível viver sem Ele.
que é impossível conhecer, como diz o irmão Ícaro, que nós temos um spoiler do que está por vir, do que está acontecendo, e é impossível permanecermos da mesma forma. Por isso que Romanos capítulo 12, verso 1 a 3, diz assim que nós precisamos renovar o nosso entendimento sempre no Senhor, para que a cada dia nós venhamos a nos parecer ainda mais com Cristo. E existia a história de duas mulheres na Bíblia. Duas mulheres criadas da mesma forma, ambas irmãs, ambas criadas da mesma forma. Lucas capítulo 10, verso 38, por favor. John. A palavra do Senhor nos diz assim: quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de que a minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga a ela que venha para me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Qual é a parte que você tem escolhido? Você se identifica com Marta ou com Maria? E nós vamos passar a desvendar essa situação. O que a vida de Marta nos ensina? Marta nos ensina que nem mesmo as maiores distrações da vida podem nos afastar do Senhor. A tarefa diária de Marta, o muito fazer para preparar todas as coisas, estava deixando ela distante da presença do Senhor. Mas pastor, como isso? Numa vida corrida que nós temos no UK? Em meio a tudo isso, nada pode ser mais importante do que estar com Jesus. Em meio a toda essa nossa vida de correria aqui no UK, nós acabamos de adorar aqui: Senhor, eu não quero outros amores, não quero outras paixões. Em meio a tudo isso, quem tem sido o seu maior amor, a sua maior paixão? Marta, ela se desassossegou a tal ponto que ela começou a murmurar contra a sua irmã, que simplesmente estava ali aos pés do Senhor Jesus, ouvindo os ensinamentos dele. Marta nos ensina algo do que não fazer. Eu posso correr como um louco, mas eu preciso reservar o meu tempo para estar com o Senhor. Da mesma forma que Marta nos ensina o que não devemos fazer, Maria nos ensina o que nós precisamos fazer. Enquanto Marta estava ali atarefada com tudo, preocupada com tudo, Maria só tinha uma preocupação, que era de estar ouvindo o Senhor, que era de estar na presença do Senhor, que era de estar com o Senhor.
Qual é a sua maior preocupação hoje? Hoje mesmo eu dizia para minha esposa, nós precisamos prestar muita atenção nesses últimos dias, porque o inimigo distrai a muitos com poucas coisas, ele não precisa de muitas coisas. Aliás, ele não precisa quase nem se esforçar. Tem 2000 anos que ele está fazendo a mesma coisa, que ele está se tornando especialista. 2000 anos se tornando especialistas em simplesmente tirar crentes da presença do Senhor, fazendo com que as outras coisas se tornem o melhor amor, a única paixão, fazendo com que as tarefas do dia a dia se tornem o mais importante na vida de cada um de nós. Sendo que Maria nos ensinou algo tão simples e poderoso. Ela simplesmente parou ali aos pés do Senhor Jesus e ouviu os ensinamentos do Senhor. O que Maria quer nos ensinar com essa passagem, que o Senhor quer ensinar através da vida de Maria, que é extremamente importante ouvirmos e aprendermos da palavra do Senhor. Quem é o pão da vida? É aquele pão que nós pensamos que cai do céu? Ou o verdadeiro pão da vida é o Senhor Jesus, que nos dá o verdadeiro pão, que nos mata a verdadeira sede, para que jamais tenhamos fome e sede da presença dEle. Sede e fome essa que um dia nós estaremos juntos com Ele face a face. Juntos com Ele, face a face. Sabe o que mais Maria me ensina? Ela priorizou estar com o Senhor. O Senhor tem sido a nossa prioridade. O Senhor tem sido a sua prioridade. Sabe o que uma das regras britânicas nos ensinam? A pontualidade britânica. Marque um horário com o Senhor. Marque um dia com Ele. Marque um encontro com Ele. O Senhor está desejoso de estar junto contigo no secreto. Maria nos ensinou que ela priorizou o Senhor. Se você não prioriza Ele aqui na terra, como que você quer ser priorizado por Ele nos céus? Se você não quer gastar tempo com o Senhor aqui na terra, como que você vai querer passar a eternidade com o Senhor? Quando nós não priorizamos o Senhor, a resposta que nós estamos dando para Ele automaticamente, sabe qual é? O Senhor não é importante para mim. Tudo é mais importante, o meu filho, a minha saúde, o meu trabalho, tudo é mais importante que o Senhor. Sendo que Ele é a verdadeira fonte de todas as coisas. Um piscar de olho um pensamento dele já muda toda e qualquer situação na vida de cada um de nós. Quando nós priorizamos o Senhor, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos honrando o Senhor. E sabe o que é honrar ao Senhor? É você priorizar, você dizer, olha, dentre todas as situações da minha vida, o Senhor é a minha prioridade, eu vou te honrar, sim. Dentre tudo, não existe nada mais importante do que o Senhor para mim. Sabe outra coisa que Marta me ensinou? O perigo da distração. Marta estava tão distraída com o serviço ali, com a tarefa de deixar tudo preparado,
que ela começou a reclamar simplesmente do posicionamento da sua irmã. A sua irmã somente estava adorando ao Senhor. A sua irmã somente estava na presença de Jesus. A sua irmã queria estar com o Senhor somente. E o que ela recebeu em troca por isso? Ela foi chamada de preguiçosa. Ela foi chamada de alguém que não queria estar a serviço, não queria fazer algo com excelência para o Senhor. Só que Marta não sabia que o que o Senhor estava desejoso naquela hora era de alguém que estivesse ali com Ele simplesmente. Quando eu e você estamos ouvindo a palavra do Senhor, eu já disse isso aqui, quando eu estou sentado aqui e alguém está pregando, eu não me movo daqui por nada, porque daqui deste púlpito saem palavras de vida para a minha vida e para a sua vida. Palavras que vão gerar um crescimento na minha vida espiritual, palavras que vão transformar, chaves que eu estou recebendo da parte de Deus, que vai mudar toda a história, não só da minha vida, mas de toda uma geração. Você está sendo transformado, mas o seu posicionamento gerará uma transformação em todas as outras gerações suas, nossas. Os seus filhos vão servir a Deus porque eles viam que o pai e a mãe estavam se tornando um modelo como Cristo. Os seus netos daqui a pouco vão lembrar das orações da avó. Os seus netos daqui a pouco vão lembrar das orações do avô. Os seus netos vão lembrar o quão homem de Deus e mulher de Deus você foi um dia. Porque eles vão ver em nós um padrão que está se tornando como Cristo a cada dia, estamos nos tornando um modelo a cada dia a ser seguido. Por isso que o apóstolo Paulo nos ensinou veementemente que precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. Se eu parar de me transformar, de deixar o Espírito Santo me transformar, o que vai acontecer? Hoje no meu devocional com o Senhor, hoje de manhã, vinho novo só se derrama em quê? Em odre velho ou odre novo? Vinho novo só se derrama em um odre novo. Se eu permito que o Espírito me renove a cada dia, e eu deixo de praticar as velhas coisas, automaticamente eu estou me tornando um novo odre a cada dia. Automaticamente eu estou dizendo: Senhor, derrama vinho novo porque eu estou pronto. Senhor, derrama vinho novo porque eu estou pronto. Senhor, derrama vinho novo porque eu estou pronto. E sabe o que? Quando Ele vê que você está se renovando, se permitindo ser transformado, quando você deixa as velhas práticas para trás, automaticamente quem derrama o vinho novo é Ele. Às vezes você luta para querer resolver uma situação. E o simples fato de você mudar o seu entendimento e começar a viver segundo a palavra, já te torna um odre novo para aquela estação. Já te torna apto para receber o vinho novo para aquela estação. Mas de repente aquela estação, ela tem começo, ela tem meio e ela tem fim para terminar. Para que entremos num novo ciclo, num novo tempo de Deus, aonde de ciclo em ciclo o Senhor vai nos refinando, Ele vai transformando, Ele vai renovando o nosso entendimento. Por isso que você não é o mesmo que você era ontem, porque hoje você está aprendendo um novo ensinamento na palavra. Por isso que de dia em dia nós vamos nos tornando, nós vamos nos parecendo ainda mais com Cristo. Maria nos ensinou também o que é verdadeiramente amar ao Senhor, porque ela simplesmente queria estar ali, aos pés do Senhor, ouvindo a palavra dEle, ouvindo o que o Senhor desejava comunicar. Quantos de nós não daria tudo para estar na presença do Senhor, naquele momento ali junto com eles? Mas eu vou te dar uma notícia boa. Você não estava com Jesus no passado, mas você está com Ele hoje.
porque você é o templo do Espírito Santo de Deus. Marta não tinha o Espírito Santo e nem Maria, mas eu e você temos o Espírito Santo dentro de nós o tempo inteiro, que intercede junto ao Pai com gemidos inexprimíveis por cada um de nós. Por cada um de nós. E ela ensinou-nos que a melhor parte é estar na presença de Jesus. E o que é estar na presença de Jesus, pastor? É estar com a palavra dele, porque ele é a palavra. Quando você está lendo a palavra de Deus, ou quando você está ouvindo uma pregação como agora, você está na presença de Jesus, porque ele é a palavra. Ele é a palavra viva, segundo João capítulo 1 em seguida, em diante. E é impossível estar na presença do Senhor e permanecer da mesma forma. É impossível, meus irmãos. É impossível. Mas, pastor, eu preciso parar de fazer todas as coisas. Eu preciso parar de correr, eu preciso parar de trabalhar tanto. Não. É preciso ter um equilíbrio. É preciso ter uma equalização. É preciso priorizar todas as coisas. Às vezes você prioriza mais o seu filho do que a Deus. Às vezes você prioriza mais o seu esposo ou a sua esposa do que a Deus. E qual é o maior mandamento que o Senhor nos diz? Amai a Deus primeiramente sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Automaticamente Maria estava fazendo isso, porque ela simplesmente estava ali, aos pés do Senhor, se deliciando, se deleitando, degustando as palavras do Senhor Jesus. Só em ouvir o Senhor, só em ouvi-lo, só em ouvi-lo. O que tem ocupado o lugar principal no nosso pensamento, na nossa vida? Qual tem sido? De quem tem sido o lugar principal na sua vida? Só existe um, chamado Senhor Jesus, merecedor de receber o melhor lugar na vida de cada um de nós, de receber a nossa melhor atenção, de receber o nosso melhor tudo para Ele. E o Senhor Jesus disse assim para Marta, verso 41, Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Eu quero começar a te convidar, a partir de hoje, a escolher a melhor parte. Aquilo que você prioriza é aquilo que você honra. Às vezes nós precisamos mudar o nosso conceito de prioridade. Apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. O apóstolo Paulo também nos diz que quer comais ou bebais, façais tudo para a glória de Cristo. Existia algo de errado no que Marta estava fazendo, porque ela estava preparando o ambiente para o Senhor. Não tinha nada de errado. Porém, era o propósito pelo qual ela estava fazendo que estava errado.
se ela estivesse fazendo tudo para o Senhor, a preocupação de ver a irmã aos pés do Senhor não lhe ia tirar a sua paz. Não iria tirar a sua paz. Quando nós fazemos todas as coisas para Jesus, quando você come, ou quando você bebe, ou quando você faz qualquer atividade, qualquer coisa, quando você entende que é para a glória de Deus que você está fazendo para o Senhor, você começa também a priorizar o Senhor nessa situação de sua vida também. Viu como que muda o panorama? Essa semana o Henry me falava assim: pai, eu tenho uma base bíblica para tal situação. Essa semana ou semana passada, né, filho, que a gente estava conversando sobre um assunto que você aprendeu lá no curso, lembra? E eu falei para ele: filho, Jesus também tinha uma base bíblica para o que Satanás havia falado, segundo a palavra de Deus também. Por isso que nós não podemos pegar um texto dentro de um contexto e fazê-lo de uma verdade. Nós precisamos analisar a palavra do Senhor como um todo e encontrar um equilíbrio em todas as coisas. Se eu priorizo o Senhor na minha vida, se eu honro o Senhor na minha vida, através das minhas atitudes, sabe como que o Senhor recebe? Sabe como que o Senhor percebe e identifica se Ele é a prioridade na nossa vida? Através das nossas atitudes. Não só de nós falarmos: Senhor, eu te honro, eu te amo, Tu és o primeiro na minha vida. Existe um vazio gigantesco, um abismo gigantesco entre o falar e o agir. Deus, Ele recebe no nosso agir, nas nossas ações. Quando você age de forma priorizando o Senhor, mesmo nas suas atitudes, igreja, mesmo ali na arrumação da casa de Marta, ela estaria adorando, ela estaria honrando o Senhor. Mas ao invés de fazer para o Senhor, ela começou a fazer aquilo ali para receber o Senhor, mas começou a murmurar contra a sua irmã. Ela perdeu totalmente o sentido e o propósito daquilo que ela estava fazendo. Ela deixou de produzir aquela atitude, aquela colheita maravilhosa que ela estava para colher, preste atenção, como um galardão para ela. Mas pastor, como que ela podia colher um galardão daquela situação para ela? Nós servimos a um Deus que é fiel e justo. Tudo o que nós fazemos para o Senhor, todas as nossas obras, igreja, vão ser pesadas, vão ser passadas pelo fogo naquele dia. Certa vez alguém me perguntou, uns anos atrás: pastor, eu aceitei a Cristo, eu me batizei e agora acabou, é só ficar dentro da igreja sentado esperando a morte chegar? Não. Eu falei para ela: agora você vai começar a desenvolver a sua salvação até o seu último dia. Agora é que começa o desenvolver da sua salvação até o último dia. E a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 3. Coríntios capítulo 3, verso 11. Aliás, vamos ler a partir do verso 1, por favor. Irmãos, preste atenção, irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite, e não alimento sólido, pois não podíeis recebê-lo, nem mesmo agora podeis. Certas palavras o Senhor só libera para quem tem entendimento para receber.
apóstolo Paulo não podia liberar alimento sólido para a igreja de Corinto. Aqui. Maria, ela estava apta para receber alimento sólido ali, mas Marta não estava apta para receber alimento sólido, porque ela ainda tinha contenda com a sua irmã. Qual é o nível de maturidade que nós podemos identificar na vida de Maria e na vida de Marta? Quem estava pronta para receber um alimento sólido? O Senhor precisou permitir que as distrações afastassem Marta de receber alimento sólido. Da mesma forma somos eu e você. O Senhor anseia em liberar alimento sólido para nós. Tanto é que de tempos em tempos nós percebemos que o ciclo muda, que o nível aumenta. Mas para entrar no ciclo novo, para que o nível aumente na vida de cada um de nós precisamos mudar a transformação. Aliás, nós precisamos permitir que o nosso entendimento seja transformado pela palavra do Senhor. Porque se o nosso entendimento não for transformado, o vinho novo não chega. E o apóstolo Paulo disse assim para a igreja de Corinto: olha, eu tive que falar para vocês como eu falava com meninos. Eu bem que queria derramar um alimento sólido para vocês, mas eu não pude. E ele continua falando: porque ainda sois carnais. Quem é que lembra do começo da igreja? Onde a gente tinha discussão, um ou outro, lembra, Mazinho? Às vezes alguém se levantava com fofoca ou discussão, uma coisa boba. Hoje a gente nem tem mais isso, graças a Deus, né? Vamos aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus. A igreja amadureceu. Se você pega uma igreja que está no começo, tem tanta coisinha boba, tem tanta coisa desnecessária, mas quando a gente vai conhecendo o Senhor, essas coisas vão acabando no nosso meio. Porque a nossa mente, o nosso entendimento vai sendo renovado por Cristo. Não é? E aí, de repente, o Espírito já pode liberar algo mais sólido para nós. Como Ele já começou a liberar. Visto que ainda há invejas e discórdias entre vós, por acaso não estáis sendo carnais, vivendo segundo os padrões puramente humanos? Quando nós vivemos os padrões humanos, quando você vive o padrão humano que Marta vivia, permitindo que as distrações da vida te tirem e não te permitam priorizar o Senhor, você corre o risco de não receber o alimento sólido da parte de Deus, de não ter o vinho novo sendo liberado sobre a sua vida. E aí você pensa: puxa, mas eu estou esperando há tanto tempo por algo da parte de Deus e não acontece. E Deus só fica lá esperando você mudar uma atitude. Sabe aquele pecado que você passa a mão na cabeça dele há muito tempo? É preciso deixar para trás. Você quer receber algo maior da parte de Deus? Você quer entrar em algo mais poderoso da parte de Deus? Risque isso da sua vida. A cada nível que nós entramos, igreja, o fogo ele vai aumentando. O fogo ele vai nos refinando. E ele vai queimando. Primeiro ele começa com aquelas impurezas mais cabeludas. E por último, até a sua fala muda. Até o teu modo de pensar muda. Por último, até o seu modo de agir muda. Por último, até tudo em você muda, porque você não quer que nada desagrade ao Senhor. Você não quer que nada te faça separação entre você e Deus. Porque só o pecado pode nos separar do Senhor. De repente você está num lugar, num entendimento que você quer estar tanto na presença do Senhor, que as outras coisas que você praticava, você já não tem vontade de praticar mais, porque você quer estar na presença dele o tempo todo e você não quer perder aquilo que você já tem dele. Eu não estou dizendo aqui de coisas materiais, estou falando da presença do Senhor. Você quer mais, você quer mais, você quer mais da presença dele, mais, da presença dele.
Maria, ela queria mais e mais e mais e mais da presença do Senhor. Por isso que ela ficava ali prostrada aos pés do Senhor. Ela estava ali nos pés do Senhor só para receber mais dele. Ela queria mais e mais do Senhor. Quanto mais o nível aumenta na nossa vida, igreja, quanto mais parecido nós estamos com Ele, mais a gente quer deixar tudo para trás, para estar com Ele, não só nessa vida, mas na eternidade com Ele. É impossível pensar em algo sem que o Senhor esteja presente. É impossível fazer determinada situação sem que o Senhor esteja ali cooperando com isso também. É impossível fazer um plano ou sonhar sem colocar o Senhor em tudo. É impossível sonhar sem priorizar o Senhor no nosso sonho. Ícaro, o que você pede para o Senhor, Ele vai fazer. Só uma coisa é necessária, Marta. Aquele que não conhece o Senhor, aquele que não ouve o Senhor, ele vai aonde ele quer. Ele muda para lá, ele muda para cá. Ele quer ir para o Brasil, ele quer ir para a Itália, ele quer ir para Portugal, sem antes consultar: Senhor, é da tua vontade que eu vá? Senhor, eu posso ir? Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, ela passa a não nos pertencer mais. E eu fico vendo Lázaro, o irmão de Marta e Maria, vendo toda essa situação ali na casa deles. Lázaro era o terceiro irmão. Passou-se o tempo. Jesus já estava longe. Eu vou contar a história para ganharmos tempo, para finalizarmos. Passou-se o tempo. Jesus recebe uma notícia que o seu amigo Lázaro estava muito enfermo. E Jesus fala: ok, bom. Sabe quando eu e você estamos enfermos, doentes, ou quando estamos precisando de algo desesperado da parte de Deus, parece que Deus não está ouvindo a nossa oração. Quem é que já passou por isso? Eu também. Mas não se preocupe, Ele te ama da mesma forma. Obrigado, meu amor. Jesus ouviu a notícia que o seu amigo não estava bem, que estava péssimo de saúde. E ao chegar em Betânia, Lázaro já estava morto há alguns dias. Aquele mesmo que constatou, serviu como testemunha entre Marta e Maria, que hospedou o Senhor Jesus na sua casa. O Senhor Jesus não quis chegar antes que Lázaro morresse. E o Senhor Jesus simplesmente chega lá e diz assim: Lázaro estava enterrado no túmulo, na pedra, na rocha. E o Senhor Jesus só manda: Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscita naquele lugar, porque ele já havia morto há alguns dias, e a palavra de Deus já diz que aquilo fedia, que o cadáver de Lázaro fedia. Quem viveu o milagre? Lázaro, Marta ou Maria? Porque Lázaro viveu o maior milagre.
A palavra do Senhor Jesus diz que se eu quero vir após Cristo, eu preciso negar o meu eu, tomar a minha cruz e seguir ao Senhor. As minhas vontades precisam morrer, a minha carne precisa morrer. A carne de Lázaro já tinha morrido ali naquele lugar. Quando a nossa carne morre, igreja, nós estamos prontos para viver o maior milagre da parte de Deus. Por isso que a nossa carne milita para não morrer. Por isso que a nossa carne milita para ter tantas vontades. Por isso que a carne de Marta militava com as suas próprias vontades. Quem viveu o milagre, maior milagre? Marta, Maria ou Lázaro? Lázaro viveu porque ele já tinha morrido. Isso nos ensina que quando o meu e o seu eu morrem, o Espírito passa a governar a nossa vida. E aí nós estamos prontos para receber o maior milagre da parte de Deus. Para receber vida e vida em abundância. Vida e vida em abundância. Essa é a diferença do homem que começa a estar apto para receber o alimento sólido. Porque o seu eu já morreu, ou está em processo de morte a cada dia. Percebam, conforme o tempo vai passando de Deus na sua vida, algumas situações vão ficando um pouquinho mais difíceis às vezes, não é verdade? Algumas situações vão ficando mais difíceis. É porque o velho homem está morrendo. Lá em casa também, pastor, não se preocupa não. Às vezes tem coisas que ficam difíceis. E aí a gente espera com paciência no Senhor. A gente fala o Salmo 121, eu amo aquele Salmo que diz assim: ah, Senhor, releva os meus olhos para o alto, releva os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e tudo que nela há. E aí a gente vai crescendo no Senhor, e vai entendendo que não é no nosso tempo, muitas vezes, mas quem define o tempo somos nós. Quanto mais rápido morrermos. Agora olha para o irmão que está do seu lado. Diga para ele assim: deixa de ser turrão. Deixa de ser turrão. Fala aí para ele: deixa de ser turrão. Morre de uma vez. Morre de uma vez. Eu costumo dizer, quanto maior o propósito, maior a dificuldade. Sabe qual é o maior propósito de Deus na sua vida? Você já se perguntou isso? O maior propósito de Deus na sua vida é que você se pareça com Cristo. E esse propósito ele é gigantesco, igreja. Só que para viver isso, nós vamos para morrer totalmente. Porque Cristo morreu em carne para ressuscitar em espírito. Mas isso não é palavra para hoje. Mondema, John, por favor, 1 Coríntios capítulo 3, verso 10, por favor, para finalizarmos. Ainda estamos no contexto da mesma palavra. O apóstolo Paulo envia uma carta para a igreja dos Coríntios, que nós começamos a ler. E no final ali do capítulo 3, ele diz assim, eu vou ler com vocês: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o alicerce como sábio construtor, e outro constrói sobre ele, mas cada um veja como constrói. Sabe qual era a discussão deles? Eles estavam falando, uns pregam, uns aprendem os ensinamentos de Apolo, outros de Paulo. E Paulo diz assim, olha, o fundamento é Cristo. O único fundamento é Cristo. Nós precisamos aprender a construir os nossos fundamentos em Cristo. Por isso que ele falou assim, quer comais ou quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Cristo é o único fundamento. E para que serve um fundamento?
O que é um fundamento? É um alicerce. Quando nós edificamos a nossa vida, a nossa casa sobre a rocha que é Cristo, a nossa casa, o nosso alicerce é um alicerce seguro. Para quando que o vento venha, o vento dá contra a parede, ou a chuva dá contra a parede, e a casa permanece de pé. Porque o nosso alicerce, o único fundamento é Cristo. O apóstolo Paulo continua dizendo, porque ninguém pode lançar outro alicerce, além do que este que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém constrói sobre esse alicerce é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo testará a obra de cada um. Ai, sabe aquela irmã que perguntou para mim, pastor, aceitou a Cristo, batizou, acabou? Não, começa isso daqui, igreja. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Tudo o que fazemos, estando alicerçado no único e firme fundamento que é Cristo, igreja, preste bem atenção. Sabe aquela falácia que as obras não salvam ninguém? É verdade. Cristo é que salva, segundo e mediante a sua e a minha fé nele. Porém, diga assim comigo, porém, as minhas obras serão todas passadas pelo fogo. Daí a importância de priorizar ao Senhor e fazer todas as coisas como se fosse para Deus. Porque todas as nossas obras precisam ser feitas em cima de um único fundamento que é Cristo. Quer um exemplo? Quando você está limpando a sua casa, por que você limpa a sua casa? Porque você gosta de manter a casa limpa, não é verdade? Mas você pode limpar a sua casa para manter ela limpa e para que o Espírito Santo de Deus faça morada naquele lugar. Você pode limpar a sua casa para honrar a Deus limpando a sua casa. Você pode limpar a sua casa para tornar um ambiente maravilhoso para a sua família, como se fosse para o Senhor se hospedar naquele lugar. Porque muitos, sem saber, hospedaram a grandes homens de Deus. Não é palavra para hoje, mas está na palavra. Quando você entrega uma caixa, uma parcela, você está entregando para um cliente, mas aquele cliente é como se fosse para Deus que você está entregando. Quando você faz um bolo para a sua família, faça um bolo como se fosse para o Senhor. Faça o melhor bolo, limpe a melhor casa, entregue a melhor parcela, faça tudo para como se fosse para o Senhor. Assim você estará edificando no fundamento que é Cristo. Tudo na sua vida. Quando você bate um prego lá, irmão Caio, faça para a glória de Deus. Quando você bate um martelo, faça para a glória de Deus. Quando você atende um paciente, Michele, faça para a glória de Deus. E automaticamente, sabe o que vai acontecer na sua vida? O Senhor vai começar a multiplicar os talentos dele na sua vida. Ele vai ver, olha, ele está desenvolvendo com excelência o talento que eu entreguei na mão dele. Eu vou acrescentar outro talento. Eu vou acrescentar outro talento na mão dela, outro dom na mão dela. É a parábola do Senhor. Mas aquele que não conhece a palavra do Senhor, acha que a vida está levando, vida leva eu. Não, igreja, Deus tem um propósito em todas as coisas. Deus tem um propósito em tudo. Quando a irmã Rose vende um medicamento lá na farmácia que ela trabalha, ela está vendendo para a glória de Deus.
Quando aquele cliente chato chega lá na sua loja, na sua farmácia, você atende eles com um sorriso no rosto, sabe por quê? Porque ele é uma pedra que Deus mandou para te afiar. Porque o Pai exorta aquele que ama. Tá vendo como que muda o conceito? Tá vendo como muda? Quando chega um cliente lá no Decal, aquele cliente abençoado que compra, pastor Rodrigo, e paga certinho, vamos profetizar. Atenda ele como se fosse Deus chegando ali. E sabe o que vai acontecer, igreja? Sabe qual vai ser o maior beneficiário de tudo isso? Todos nós aqui, porque nós vamos estar multiplicando os talentos na vida de cada um de nós. E além de tudo, nós vamos estar edificando sobre o fundamento que é Cristo. E aí, quando chegarmos naquele dia diante do Senhor, quando o Senhor passar a nossa vida toda pelo fogo, as nossas obras, igreja, todas as nossas obras, até os nossos pensamentos, tudo. Ai, aquele dia. Quando eu lembro daquele dia, igreja, eu tenho vontade de me santificar ainda mais, porque ninguém vai escapar daquele dia. Quando eu lembro daquele dia, dá vontade de morrer o mais rápido possível na minha carne, para que o Senhor viva em nós. Quando nós pensamos que todos nós iremos passar por aquele dia, dá vontade de morrer para esse mundo o mais rápido possível, para que Cristo comece a viver em nós. Eu não estou falando da morte física, eu estou falando da morte espiritual. Sabe aquilo que eu achava que era certo? Para mim é lixo, eu esqueço, por amor a Cristo. É assim que Paulo fazia. Volta lá, por favor, John, para finalizarmos. Se a obra que esse alguém construiu permanecer, este receberá recompensa. Se aquilo que você fez em vida nas suas obras estiver fundamentado em Cristo, for para a glória de Deus, você receberá recompensa por isso. Nós receberemos recompensa por isso. Sabia que o apóstolo Paulo e João, os demais apóstolos, o apóstolo Pedro, o galardão deles só vai aumentando a cada dia? Obrigado, menino. Porque o que eles pregaram há 2000 anos atrás, eu e você estamos recebendo ainda hoje. E aquilo que a quem você pregar a palavra de Deus, o que eles fizerem, você vai receber galardão por isso também. Porque nosso Deus é um Deus justo. Nosso Deus é um Deus justo. Eu falo isso com muito temor para vocês. Quem escolheu a melhor parte? Marta, Maria ou Lázaro? Maria escolheu a melhor parte, de querer estar na presença de Jesus. Mas aquele que viveu o milagre foi Lázaro, que morreu para esse mundo e viveu o milagre da parte do Senhor. Volta um minutinho, por favor, John. A obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo testará a obra de cada um. Se a obra de que alguém construiu permanecer, este receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo, mas será salvo, como alguém que passa pelo fogo. Não sabeis que vós sois o santuário de Deus e que o Espírito habita em vós?
Eu quero te convidar a se colocar de pé neste momento. Gostaria de convidar o grupo de louvor aqui em cima. Eu quero te convidar nessa noite a começar a produzir e a edificar no Senhor de forma inteligente, de forma sábia, a partir de agora. Eu garanto que quando você for dar um copo de água para o seu filho, ou quando o teu irmão pedir um copo de água para você, você vai fazer questão de entregar um copo de água para ele, porque você vai entender que você está fazendo para Deus, você não está fazendo para o homem. A partir de amanhã, a partir de agora, tudo na sua vida vai ter um sentido totalmente diferente. Porque você está conhecendo a revelação do que é estar na presença de Jesus a cada dia. Sabendo que naquele dia todos nós prestaremos conta ao Senhor. Se me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és quem a minha alma esperou, fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. És quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me
mulheres estão se levantando nestes dias com uma só paixão, com um só desejo, com um só fogo de estar na presença do Senhor. Homens e mulheres estão se levantando neste lugar com um só desejo de priorizar e honrar o Senhor, com um fogo que queima todos os outros amores, com o fogo do Espírito que deixa todo o pecado para trás, no fogo do Espírito que deixa tudo que não nos pertence para trás. Homens e mulheres apaixonados, fervorosos no Senhor, sempre com intenção de estar no primeiro amor do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu libero, Senhor, a unção do primeiro amor em nós, ó Pai. Eu libero um batismo de amor, um batismo de entendimento no Teu povo, Senhor, um batismo de temor, um batismo de singeleza, um batismo de humildade, um batismo, ó Pai, de querer estar em Tua presença, Senhor, um batismo de temor no Senhor, e um batismo de fazer como que todas as coisas fossem para o Senhor, e assim são para o Senhor. Renova, Senhor, a mente de cada um de nós aqui neste lugar, Senhor. Pai, eu abençoo e profetizo sobre cada um de nós aqui neste lugar a renovação do nosso entendimento na Sua palavra. Tira, Senhor, toda distração no nosso meio, ó Pai, toda distração na nossa vida, tira, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Como Marta estava distraída, Senhor, permita-nos, ó Pai, estar como Maria e como Lázaro, prostrado aos Teus pés, Senhor, prostrados aos Teus pés, Senhor, com um batismo de devoção e amor no Senhor. Batiza-nos, ó Pai, com um batismo de um alimento sólido, ó Pai. Abre o nosso entendimento, Senhor, ainda mais. Grava em nós, Senhor, a Tua eternidade. Grava diante dos nossos olhos, ó Pai, a Tua eternidade. Um desejo de estar contigo na eternidade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo em nosso meio todo espírito de encantamento, em nome do Senhor Jesus. Todo espírito de distração seja quebrado e destruído agora, em nome do Senhor Jesus. Que haja um espírito manso e humilde, um espírito manso e humilde, Senhor, em cada um de nós aqui neste lugar, Senhor, como uma noiva, Senhor, pura, simples, mas com muita excelência, esperando o seu noivo. Ensina-nos a Te esperar, Senhor. Ensina-nos a Te esperarmos, ó Pai, prontos a cada dia, prontos a cada dia. Pai, eu abençoo, Senhor, a vida de cada um dos Teus filhos aqui neste lugar, ó Pai, para que vivamos, ó Pai, na Sua totalidade, todos os propósitos do Senhor, e que nada e ninguém venha se perder daqui para frente, Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
e amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluias. Palavras essa como hoje me geram um temor ainda maior. Em nome de Jesus. Não saia sem dar um abraço em pelo menos em 15 irmãos do seu lado. Em nome de Jesus, demonstrando o amor do Senhor pela vida dele. Em nome de Jesus, amém? Sabe aquele irmão que não gosta de receber um abraço? É ele mesmo que você precisa abraçar hoje. Amém? Glória a Deus. Amados, que vocês tenham uma semana extraordinária, abençoadíssima, cheia do Espírito Santo de Deus. Que os milagres do Senhor façam fila para se manifestar em ti, para que através de ti o mundo conheça Cristo. Que o amor de Deus Pai, Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Ide em paz, que o Senhor vos abençoe. Se Deus é por nós, agindo Deus, glória a Deus, aleluia. Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados às 19h30 e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe.